Fala pessoal, beleza? Bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira aula de dinâmica newtoniana. A dinâmica da mecânica, né? Com a mecânica de forma mais simples e dialogada, tentando priorizar o aspecto qualitativo do nosso entendimento. O tema da aula de hoje é força. Espero que você tenha entendido a nossa aula passada sobre referencial, a importância do referencial e como que o referencial pode estar ligado para ver se um objeto tem ou não velocidade. Na aula de hoje, nós vamos ver o conceito de força, tá? Bom, o que você imagina que é força? Antes da gente começar a explicar de fato o que é força, o que você imagina que é força? Já deve ter escutado essa palavra em muitos lugares. Eu até coloquei aqui no slide um braço bem forte, né? Uma pessoa bem musculosa, para poder simbolizar o que é o senso comum de muitas pessoas, né? Força é você ter força, ser uma pessoa forte. Mas dentro da física, o que significa força? Porque é um conceito muito importante dentro da dinâmica. Então vamos explorar um pouco mais o que é esse conceito de força dentro da física. Bom, vamos supor que você esteja na frente de um bloquinho de tijolos, um tijolo só, em cima de uma mesa. E você se pergunta, né? Poxa, o que devo fazer para mover este bloco? Se eu ficar aqui parado e o bloco lá na mesa, não vai acontecer nada. Então eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso de interagir. Eu preciso de encostar no tijolo e aplicar uma ação, aplicar uma força. E quando eu aplico uma força, ele sai do repouso, né? Ele está em repouso com relação a você. Nós vimos na aula passada que repouso e movimento são conceitos relativos, né? Mas quando vou falar em repouso e movimento, já se pressupõe que é com relação ao personagem aqui, ok? Então, com relação ao personagem aqui, este bloquinho de tijolo está em repouso, porque a distância entre eles não está modificando, então está em repouso. Aí, para ele entrar em movimento, precisou da atuação de uma força, ou seja, através de uma interação. Essa interação é de contato, foi através de contato. Então, esse tijolo ele começou a entrar em movimento, ok? Ou seja, ele saiu de repouso para movimento, tá? Através dessa interação de uma força, mas ele parou. Ele parou, bem aqui ele parou. E você pode se perguntar por que ele parou? Por que esse tijolo parou, né? Aí nós precisamos de ter uma microvisão através de um super, né, microscópio que vai mostrar para a gente que o tijolo e a superfície, né, a superfície do tijolo e a superfície da mesa, elas têm algo chamado atrito. O que é o atrito? Você deve ter percebido, né, que a superfície do tijolo, por mais que pareça lisa, vista de longe, se você chegar bem pertinho, vai conseguir ver pequenas rugosidades, pequenas microscópicas deformações, como se fossem dentes, sabe aqueles dentes de serra? Pois é, essas deformações existem na superfície do tijolo. A mesma coisa também na superfície da mesa. Na superfície da mesa, se você for ver bem com uma lente super poderosa, vai conseguir ver que existem essas rugosidades, esses dentinhos. E o que acontece então? Os dentinhos, vamos supor entre aspas aqui, ok? Do tijolo com os dentinhos da mesa, né? As deformações do tijolo e as deformações da mesa vão meio que se encaixar, e quando elas que se encaixam durante o movimento vai diminuindo por conta desse atrito, tá? Desse atrito. Então, por isso que os objetos param, ok? Eles param por conta desse contato, desse arrasto entre duas superfícies que têm, né, essas rugosidades microscópicas, tá? Você não as vê a olho nu, precisa de ter uma super lente para poder enxergar isso, ok? Então, por isso que parou. É a força de atrito. Talvez você nunca tivesse escutado essa força de atrito, agora está sabendo, e está sabendo também qual que é a origem dessa força de atrito. Bom, então, né, para a gente tirar um objeto do repouso, guarda bem, tirou do repouso para movimento, precisou da aplicação de uma força. Veja só qual que é a conclusão que o nosso personagem aqui chegou.
Se de repouso para movimento foi necessária uma força, né? E de movimento para repouso? Ah, boa pergunta, né? Ele inverteu a situação. Se um corpo está em movimento e você quer parar esse corpo, o que você deve fazer nele? Porque, ó, se de repouso para movimento, ele aplicou uma força. E de movimento para repouso, a mesma coisa, aplicou também uma força. Mas nós vimos aqui que essa força foi a força de atrito, tá bom? Então quer dizer que se eu tenho um corpo de repouso para movimento, eu aplico uma força. E se eu tenho de movimento para repouso, também aplico uma força. Na maioria das vezes, pessoal, a força que vai fazer um corpo que está em movimento e para repouso será uma força de atrito, na maioria das vezes. Não é a única força que faz isso, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos extrapolar a situação. Vamos supor que nosso personagem foi lá para o Ártico, uma região super lisa de gelo. Nossa, é uma região que é super lisa, lisa. Faz de conta aqui que ele está, né, embora o desenho aqui esteja um pouco desproporcional, mas ele está empurrando o tijolo na superfície do gelo. Bom, nesse caso aqui, quando ele for empurrar o tijolo ele vai mais longe, né? Ele vai mais longe. Não sei se você já teve essa percepção. Se você já assistiu aqueles Jogos Olímpicos, onde tem o patinador, né, no gelo, você consegue perceber que ele desliza bem longe, né? Ou então experimente jogar uma pedrinha de gelo no chão. Joga, por exemplo, pega o seu chinelo e dá um peteleco nele no chão. Você vai ver que ele vai e para, rapidinho. Agora faz isso com uma pedrinha de gelo. Você dá um peteleco, a pedrinha de gelo vai mais longe, não é verdade? Pois é. Por que isso acontece? Bom, isso acontece justamente por conta que diminui-se bastante o atrito. Por quê? Lembra que nós falamos que o tijolo, ele tem esses pequenos dentinhos na sua superfície, essas pequenas irregularidades? Na superfície do gelo, vai existir também esses dentinhos aí? Vai, né? Você pode ver, vai, mas só que bem menos, bem pouco, né? A superfície do gelo é quase meio que lisa por completo. Então, nesse caso, se diminui o choque dentre esses dentinhos, né, essas irregularidades, e a superfície do tijolo consegue deslizar com mais facilidade, tá? Por isso que acontece do gelo deslizar mais do que outros objetos comuns. Agora, eu quero fazer aqui uma extrapolação. Perguntar para você se o que você vai observar agora faz sentido, tá? Então, nós já vimos até agora que o que a força faz, né? Ela tira um objeto do repouso para movimento e também do movimento para repouso. E nós vimos também a força de atrito. Agora, vê se isso faz sentido agora aqui, ó. Ele vai empurrar o tijolo vai ganhar movimento, mas no meio do caminho, o tijolo vai ganhar mais movimento, vai ganhar mais quantidade de movimento do nada, ok? Vamos repetir? Olha só, o que você espera que acontece com o corpo ao longo do tempo quando ele está em movimento? É que ele vai parando, né, por ação da força de atrito. Mas veja bem, ó, o tijolo ele está aqui e do meio do caminho ele acelerou, ele ganhou movimento, ele ganhou velocidade, no meio do nada. Isso faz sentido para você? Vamos supor que você empurra o seu chinelo no chão, ele vai, aí de certo ponto para lá ele acelera e vai embora. Mas como assim? Que estranho, não tem nada no chinelo para isso acontecer, não é verdade? Então isso não faz muito sentido, tá? Quando você tem movimento para mais movimento. Agora, vê se faz sentido dessa maneira. Nós vamos ter esse mesmo tijolo, ele vai ganhar mais movimento aqui no meio do caminho, mas com uma diferença. Veja bem. Então agora no meio do caminho ele ganhou mais movimento, porém, olha aqui, ó, o personagem aplicou nele uma força. E agora, faz sentido? Né? Você empurra o tijolo e na metade do caminho vem uma outra pessoa e empurra mais ainda e ele ganha mais movimento. E agora, faz sentido? Agora faz sentido, não é verdade? Então o tijolo que estava com movimento ganhou aí mais movimento por aplicação de uma força.
Então isso daí agora faz sentido, veja bem, olha lá. Ele, né, no meio do caminho teve a aplicação de uma força que fez ele ganhar mais movimento. Poxa, que legal, então quando eu tenho uma quantidade de movimento e eu quero aumentar essa quantidade de movimento, eu quero dar mais movimento ainda para o tijolo, por exemplo, eu tenho que ter uma força sendo aplicada, ok? Mesma coisa, quando eu tenho mais movimento e eu quero que ele diminua o movimento dele, quer dizer que está existindo a atuação de uma força. Então, força serve também para mudar a quantidade de movimento de um corpo, tá? Se um corpo ele tem uma certa quantidade de movimento e você quer que essa quantidade aumente, então precisa de aplicar uma força, porque não faz sentido do nada ele ganhar mais movimento. Agora, se tiver uma força sendo aplicada, aí faz total sentido, igual a gente viu no slide anterior, tá? Então, na aula de hoje, você viu o que é o conceito de força, de forma bem genérica e conceitual, sendo aqui exemplificado. Também viu exemplo da atuação de força, principalmente da força de atrito, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a nossa próxima aula.